Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Hoje, dando continuidade ao estudo do direito tributário, nós vamos estudar os limites constitucionais ao poder de tributar. Vamos começar a estudar esses limites, que faz com que o ente público, aquele órgão que vai criar o tributo, que tem um poder extremamente forte, ao criá-lo, respeite esses limites. O primeiro limite que nós temos são os princípios constitucionais, que nós vamos estudar em uma outra oportunidade. Hoje nós vamos começar a estudar as imunidades, tá? Imunidades que também são limites ao poder de tributar. E o que vem a ser imunidades? Qual o conceito? Qual que caracteriza as imunidades? Imunidades é uma não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Daí nós podemos citar o seguinte, somente a Constituição Federal, somente a Constituição Federal e ninguém mais pode imunizar. Então, se eu estou falando de imunidade, eu já tenho que automaticamente lembrar imunidade, Constituição Federal. Tá? Se isso estiver dentro da Constituição Federal, é imunidade. Ponto final. Ok? Tá? Então, imunidade é uma não incidência constitucionalmente qualificada. E eu tenho duas espécies. Eu tenho as imunidades genéricas e as específicas. E quais são essas imunidades genéricas? Tá? Estão previstas no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, onde institui lá que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão cobrar impostos. Agora, importante aqui, tá? Impostos. Imunidade genérica diz respeito a impostos. Quais impostos? Todos. Tá? Nós temos 4 alíneas no artigo 150, inciso 6. 4. Todas essas alíneas, sejam pessoas ou sejam coisas, tá? Por isso também se fala em imunidade pessoal e imunidade real, tá? Ou se recai, porque recai em cima de uma pessoa, ou em cima de uma coisa, tá? São relativas a impostos. O que isso quer dizer? Que eu só posso falar em imunidade genérica referente a impostos. Agora, quais impostos? Todos. Tá? E a primeira que nós temos na linha A são as imunidades recíprocas. Ou seja, não vão cobrar impostos. Quem? Os entes tributantes dos outros. A União não pode cobrar impostos dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Os Estados não podem cobrar impostos da União e dos municípios. Os municípios não podem cobrar impostos, tá? do Estado ou da União. Tá? Como assim? Por exemplo, imposto sobre veículo, IPVA. Tá? É um imposto estadual. Tá? A frota da Polícia Federal, as viaturas, pagam IPVA? Não. Por que não pagam? Porque pertence à União. Tá? Como a frota também, os veículos do município não pagam IPVA, porque pertence ao município. Tá? Da mesma forma que a União não pode cobrar imposto de renda dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Por quê? Porque não pode cobrar impostos. Tá? Como o município não pode cobrar IPTU, do terreno onde está o órgão federal que construiu, ou o imóvel onde tem um órgão estadual. Por quê? Porque é imposto. Agora, sempre importante frisar, as imunidades genéricas relativas a impostos, tá? Taxas, contribuições, isso pode ser cobrado, tá? Porque a imunidade fala em relação a impostos. Então, a primeira delas, imunidades recíprocas. Segunda, a linha B, imunidade de templos de qualquer culto. Tá? E aqui é interessante a gente saber por que está aqui essa imunidade. Essa imunidade vem lá da Proclamação da República, onde houve uma desvinculação entre Estado e religião. Religião, você não interfere dentro do Estado, você não interfere dentro da religião. Houve uma separação. Então, se houve uma separação, o Estado não pode ter ingerência dentro da religião. Tá? Isso tem vários dispositivos constitucionais. Tá? E um deles é aqui, aonde não vai pagar, mais uma vez frisando, impostos. Tá? Não vai pagar impostos. Tá? Pode vir a pagar taxas, contribuições? Pode. Tá? Não pode pagar impostos, porque aqui tem imunidade genérica. Depois nós temos partidos políticos na linha C e outras instituições, que lá nós temos algumas instituições sem fins lucrativos, tá? Nos termos da lei,
né, que tem que ser estudada também. Mas por que também partidos políticos não pagam impostos? Para que não esteja uma ingerência, né, do Estado dentro dos partidos políticos. Porque você pega um partido político, né, que está aí, né, vamos supor, que está no governo, um partido político forte, grande, e eles, se pudesse tributar, eles poderiam acabar com os partidos políticos pequenos, através de uma tributação pesada dos partidos políticos. Então, para que não tenha essa liberdade partidária, nós temos aqui, né, a questão dos partidos políticos e outras instituições também. Importante aqui que essas duas aqui, nós temos que analisar o parágrafo 4º, tá? O parágrafo 4º, né, do artigo 150, ele fala que só vai alcançar a imunidade, essa imunidade, seja de tempo de qualquer culto ou partidos políticos, né, só é dada para aquilo que for revertido para as finalidades que se destinam, ou finalidade de tempo de qualquer culto ou partido político, tá? É claro que a redação não é essa, tá, né? Depois você lê lá a redação, mas, né, o que ela quer dizer é isso. A imunidade só alcança aqueles patrimônios relativos à finalidade, tá? Então, nós temos um caso interessante, que aí o Supremo Tribunal Federal julgou, é que nós tivemos, né, uma dessas pessoas jurídicas que criaram, né, que construíram um prédio de apartamento para alugar. E aí, por falar assim, poxa, mas, por exemplo, partido político, né, qual é a finalidade? Não é a finalidade de construir prédio de apartamento para alugar, óbvio que não. O que o município fez? IPTU. Porque não está na finalidade. Só que houve a comprovação, tá, contábil, que todo o recurso daquele aluguel era investido para, né, a finalidade que se destina àquela pessoa. Se isso for provado, tá, o Supremo Tribunal Federal entendeu que abrange a imunidade. Né, no que pese, né, por exemplo, um partido político, ele não, né, ter como finalidade construir prédios para aluguel. Mas se reverte aquela renda, tá, totalmente, né, para a finalidade que se destina, o Supremo entendeu que a imunidade ela vai ser alcançada, né, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150, ok? E por fim aqui nós temos a imunidade de livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão, ok? Por que isso aqui? Difundir a cultura. Então resolveram dar imunidade de imposto aos livros, jornais e periódicos, né, revistas, tá? Para que fosse facilitado, né, a divulgação da cultura, né, se propagasse a cultura, ok? E aí nós temos então essas imunidades, ditas imunidades genéricas. Imunidades genéricas porque recai sobre todos os impostos. Então isso é importante frisar. Imunidade genérica, impostos. Pode ser pago outros tipos de tributos? Pode. Só não pode ser cobrado impostos, porque por força do artigo 150, inciso 6º, há uma imunidade para todos o imposto. Ok? Então nós vamos depois dar sequência ao estudo das imunidades, mas hoje nós vamos ficar por aqui. Aprenda direito, a OAB mais perto de você.